E até aproveitando você falando sobre as regulamentações vindo de fora, eu perguntei outro dia, eu conversei com o Thiago, Sérgio, aqui no podcast também sobre direito digital, sobre sua visão, se existe um futuro em que o direito digital vai ser universal, sabe? Em que todos os países do mundo vão ter que se adequar a uma única regra. Você acha que isso é um caminho? Eu acho que eles tentam fazer esse caminho, né? Como eu comentei mais cedo, por exemplo, em privacidade existem as convenções internacionais, né? O Brasil até participou esse ano, no qual era para a gente padronizar as regras de compartilhamento nacional. Então, a ideia é sempre convergir, né? Mas aí entra a questão de convergir para, né, ajudar os tratados e tudo mais, versus a soberania de cada Estado, né? Então, realmente, por exemplo, e a questão cultural, né? Então, você vê, a LGPD ela é uma cópia mesmo do regulamento europeu, só que tem umas diferenças, nuances que combinam mais com o nosso país do que a mesma coisa no regulamento europeu. Então, eu acho que a gente consegue convergir em algumas coisas, ter algumas tratativas internacionais, mas as especificidades vão ainda ser de cada país. Mas num mercado tão globalizado, né? Porque hoje eu faço uma compra na China, nos Estados Unidos, o português compra de um site brasileiro. Será que realmente não faria sentido ter uma regulamentação internacional, se é que existe algo próximo disso? Tem regulamentação internacional em questão de tratado fiscal, por exemplo, mas como você comentou, eu estou estando na China, comprei aqui da Magazine Luiza, que é brasileira, por exemplo, acho que não sei. Eu, sendo brasileira, por exemplo, por mais que eu esteja na China, a regulamentação que vai valer é a LGPD, porque a empresa é brasileira e ela coletou dados. Então, nesse sentido, você tem a lei brasileira e, querendo ou não, tem a lei chinesa para ela quando for receber o tributo, o produto lá, que vai ser a tributação lá. Então, são duas leis diferentes para o mesmo processo, né? Então, assim, elas podem convergir, podem se comunicar. Seria realmente o melhor dos mundos ela ter essa possibilidade de conseguir ser uma coisa só? Poderia. Mas, tendo especificidades, ia dar muito problema, né? Ah, mas qual é a competência de cada país? Como eu comentei, né? Teve um problema no extravio do produto, sei lá, do Brasil para a China. Quem que paga? Então, onde vai ser o processo? Então, se você não tiver as leis específicas para isso, você não vai conseguir ter o seu direito garantido como consumidor, por exemplo, nesse processo de exemplo que eu estou te dando. Então, eu acho que dá para a gente considerar uma convergência bem grande, até entre os órgãos internacionais, mas ainda vai ter leis menores, né? Até pensando em questão tributária, que cada país tem suas rendas e seu tipo de forma de converter isso, né? Então, realmente, eu acho que tem que ter ainda as leis isoladas, mais uma grande convergência para ter uma lei macro.